O mundo é um lugar cheio de curiosidades e mistérios, muitos dos quais a ciência ainda não conseguiu explicar. Esses são 50 mistérios inexplicáveis que continuam desafiando até os cientistas mais experientes. Número 50. O vulcão oculto de Yellowstone. Já se perguntou por que Yellowstone chama tanta atenção? Não é só por causa dos geysers impressionantes. Sob o solo da região existe um enorme vulcão. Nos últimos anos, os cientistas notaram algo curioso. A câmara de magma sob Yellowstone subiu cerca de 8 centímetros, o que pegou os pesquisadores de surpresa. Apesar de parecer alarmante, não há risco imediato. Segundo os especialistas, esse é um processo lento, bem diferente de uma erupção repentina. Mesmo assim, isso serve de lembrete de como o interior da Terra é ativo e o quanto ainda sabemos pouco sobre como ele realmente funciona. Número 49. O misterioso sinal WOW. Em 1977, astrônomos captaram um estranho sinal de rádio vindo do espaço com duração de 72 segundos. A intensidade e o padrão do sinal confundiram os cientistas, que o apelidaram de sinal WOW. Seria apenas um impulso aleatório de radiação cósmica? Ou talvez uma mensagem de uma civilização inteligente? Até hoje ninguém sabe a origem do sinal, e as investigações continuam. Seria um indício de vida extraterrestre ou apenas um evento natural inexplicável? O mistério permanece. Número 48. As crateras antigas da Inglaterra. Em uma fazenda tranquila na Inglaterra, foram descobertas crateras com cerca de 25 milhões de anos. Geólogos tentam entender sua origem há anos. Teriam sido causadas por meteoritos? Ou seriam resultado de explosões de gás subterrâneas? Apesar de várias pesquisas, ninguém conseguiu chegar a uma resposta definitiva. As misteriosas crateras continuam despertando a curiosidade de cientistas e visitantes, intrigados com o que pode ter acontecido ali milhões de anos atrás. Número 47. A Ilha das Bonecas. No México, existe uma ilha sinistra coberta por centenas de bonecas antigas e deterioradas. Algumas pendem das árvores, outras estão espalhadas pelo chão, com rostos rachados e olhos vazios. A origem dessa coleção macabra é incerta. Alguns acreditam que as bonecas foram colocadas ali para afastar espíritos malignos, enquanto outros acham que a ilha guarda uma história obscura. Seja qual for a explicação, esse lugar é considerado um dos destinos mais assustadores e misteriosos do mundo. Número 46. O cavalo branco de Oxfordshire. Em Oxfordshire, na Inglaterra, há uma enorme figura de um cavalo branco esculpida em uma encosta. Esse geoglifo levanta debates há décadas, já que ninguém sabe ao certo quando ou por que foi criado. Alguns acreditam que data de tempos antigos, outros que é mais recente. Com o passar dos anos, o formato do cavalo foi se transformando, o que só aumenta o mistério. O cavalo branco segue encantando quem o vê, como tantos outros símbolos antigos e enigmáticos espalhados pelo Reino Unido. Número 45. O Triângulo do Lago Michigan. O Lago Michigan tem sua própria versão do Triângulo das Bermudas, conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. Um dos casos mais assustadores foi o de um voo da Northwest Airlines, com 108 pessoas, que desapareceu sem deixar rastros. Horas depois, testemunhas relataram ter visto uma estranha luz vermelha pairando sobre o lago. Mesmo após buscas intensas, nenhum destroço foi encontrado. O mistério do Triângulo do Lago Michigan segue sem solução, com várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Número 44. As câmaras proibidas do Taj Mahal. Sob o mármore branco do Taj Mahal, existem câmaras lacradas que nunca foram abertas. Cientistas alertam que mexer nesses espaços pode liberar monóxido de carbono e danificar a estrutura. Apesar disso, rumores sobre maldições e segredos antigos persistem. Alguns acreditam que essas câmaras guardam pistas que revelariam uma história mais profunda do Taj Mahal. O que existe sob esse monumento continua alimentando a imaginação de muitos. Número 43. A Rocha Rachada de Al-Nazlaa. Na região de Tama, na Arábia Saudita, há uma formação rochosa que intriga a todos. Conhecida como Al-Nazlaa, ela está dividida com uma precisão quase cirúrgica ao meio, com cada metade apoiada sobre uma base de pedra. A simetria é tão perfeita que muitos se perguntam se a rachadura foi feita por humanos ou se é obra da natureza. O cenário árido ao redor só intensifica o mistério. Seria uma façanha de uma civilização antiga ou apenas um fenômeno natural impressionante? Número 42.
A invasão televisiva do Max Headroom. Em 1987, algo muito estranho aconteceu na TV de Chicago. Durante 2 transmissões, um invasor mascarado interrompeu o sinal, usando uma máscara do personagem Max Headroom. Ele falava frases sem sentido e bagunçava a programação ao vivo. O FBI investigou, mas nunca descobriu quem estava por trás disso. Foi uma pegadinha elaborada, um protesto ou algo ainda mais sinistro? Esse é até hoje um dos casos de invasão televisiva mais misteriosos já registrados. Número 41. As Cavernas de Mármore da Patagônia. Nas montanhas da Patagônia, no Lago General Carrera, existe um conjunto de cavernas de mármore esculpidas ao longo de séculos pela ação da água. As paredes possuem padrões ondulados que mudam de cor conforme a luz e as estações. Com tons de azul que variam ao longo do dia, cada visita é diferente da outra. Como só se chega de barco, o isolamento torna tudo ainda mais mágico. Um verdadeiro espetáculo natural que encanta quem tem a sorte de ver de perto. Número 40. O clima maluco de Melbourne, na Austrália, é famosa por seu clima completamente imprevisível durante a primavera. Em questão de minutos, um dia ensolarado pode virar uma ventania gelada digna de um casaco. Os meteorologistas explicam que isso acontece por causa da localização única da cidade, entre desertos quentes no interior e oceanos frios ao sul, o que gera choques constantes de massas de ar. O resultado? Uma cidade onde se pode viver as 4 estações num só dia. Para alguns, isso dá um charme extra ao cotidiano. Para outros, é só confusão climática. Mas uma coisa é certa: o tempo em Melbourne nunca é entediante. Número 39. O mistério do candelabro de Paracas. Em uma colina voltada para o litoral do Peru está o gigantesco geoglifo conhecido como o Candelabro de Paracas. Essa figura enorme entalhada na areia permanece cercada de mistério. Alguns acreditam que era usada como guia de navegação por antigos marinheiros, outros acham que tinha um significado cerimonial. Até hoje ninguém chegou a uma explicação definitiva. Com seu tamanho impressionante e traços precisos, o candelabro continua sendo um enigma que instiga arqueólogos e historiadores. Por que foi criado? E por quem? Número 38. Os pés decepados da Colômbia Britânica. Desde 2007, um fenômeno bizarro vem acontecendo na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Mais de uma dúzia de pés humanos decepados, geralmente ainda calçados, apareceram nas praias. Testes de DNA revelaram que alguns pertenciam a pessoas desaparecidas, vítimas de acidentes ou suicídios. Ainda assim, a frequência e o padrão do aparecimento desses pés são perturbadores. Por que apenas os pés surgem? E por que nessa região específica? Apesar das tentativas de explicação, o caso continua levantando mais perguntas do que respostas. Número 37. A Floresta Vertical de Wulingyuan. Nas montanhas nebulosas de Hunan, na China, está a área cênica de Wulingyuan. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, lá, imensos pilares de arenito se erguem da floresta, alguns com mais de 200 metros de altura. Esses pináculos naturais, rodeados por rios, cavernas e vegetação densa, formam uma paisagem surreal, quase como se fossem de outro planeta. A neblina constante que cobre a região só aumenta o ar de mistério, fazendo com que muitos sintam que estão caminhando por um cenário de filme de fantasia. Será que esse lugar mágico ainda esconde segredos antigos? É difícil não acreditar nisso ao explorar suas trilhas. Número 36. Os corpos enterrados da Ilha de Páscoa. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa, os moais, são muito mais do que parecem. Escavações recentes revelaram que as estátuas, na verdade, têm corpos completos enterrados sob a terra. Com o tempo, os sedimentos cobriram essas partes, escondendo o quão grandes elas realmente são. Pesquisadores ainda estão tentando entender como essas esculturas foram feitas e qual era seu propósito. Seriam homenagens a ancestrais? Representações de deuses? Ou tinham alguma outra função? O mistério dos moais só cresce à medida que novas descobertas surgem. Número 35. Os artefatos Quimbaya da Colômbia. Pequenas figuras douradas, conhecidas como artefatos Quimbaya, foram encontradas na Colômbia e deram início a um debate curioso sobre a tecnologia antiga. Datadas de milhares de anos, essas figuras se parecem incrivelmente com aviões modernos, com asas, caudas e estabilizadores. Em 1994, cientistas construíram réplicas em escala dos artefatos,
e descobriram que eram aerodinamicamente viáveis. Como uma civilização tão antiga criou objetos com um design tão semelhante à aviação moderna, esses artefatos continuam sendo um dos achados arqueológicos mais intrigantes da América do Sul. Número 34. A Onda de Pedra da Austrália. No interior da Austrália Ocidental, existe uma formação rochosa impressionante chamada Wave Rock, ou Onda de Pedra. Com 14 metros de altura e 110 metros de comprimento, ela realmente se parece com uma enorme onda do mar congelada no tempo. Durante milhões de anos, vento e água esculpiram a rocha em curvas suaves e listras coloridas. A ilusão de movimento é impressionante. Como algo tão sólido pode parecer tão fluido? A Onda de Pedra é um dos marcos naturais mais famosos da Austrália e um verdadeiro espetáculo geológico. Número 33. As Baleias de Pedra da Tailândia. No nordeste da Tailândia, 3 gigantescas formações de arenito lembram uma família de baleias nadando pela floresta. Conhecidas como as Rochas das Três Baleias, essas estruturas têm mais de 75 milhões de anos. Elas foram moldadas por forças geológicas que empurraram camadas de rochas para cima, criando formatos surpreendentes. Ao se aproximar, é impossível não sentir que se está diante de um retrato antigo da Terra. As Rochas das Três Baleias são um lembrete poderoso de como a natureza pode criar formas que nos deixam maravilhados. Número 32. A Língua do Troll na Noruega. A mais de 700 metros acima do lago Ringedalsvatnet, na Noruega, existe um penhasco estreito e espetacular chamado Trolltunga, ou Língua do Troll. Essa saliência de pedra se projeta dramaticamente da montanha, oferecendo uma vista de tirar o fôlego dos fiordes abaixo. Chegar até ela exige uma caminhada difícil, mas quem encara a jornada é recompensado com uma das paisagens mais impressionantes do mundo. Lendas locais dizem que a formação foi obra de trolls, criaturas míticas das montanhas. Seja verdade ou não, a visão da Trolltunga é simplesmente inesquecível. Número 31. As colunas antigas da Turquia. Muito antes do Egito ou da Mesopotâmia, enormes pilares de pedra foram erguidos no que hoje é a Turquia. Esses monólitos, com até 5,5 metros de altura, foram construídos há cerca de 10 mil anos e apresentam entalhes detalhados de animais. O sítio, conhecido como Göbekli Tepe, pode ser a chave para entendermos os primórdios da civilização humana. O propósito dessas colunas ainda é um mistério, mas o tamanho e a complexidade da obra sugerem uma sociedade muito mais avançada do que se imaginava para a época. Göbekli Tepe está mudando tudo o que sabemos sobre o início da história humana. Número 30. As esferas de pedra da Costa Rica. No sul da Costa Rica, mais de 300 esferas de pedra perfeitamente redondas foram encontradas, algumas com mais de 2 metros de diâmetro. Esculpidas a partir de rochas sólidas, essas estruturas misteriosas continuam a desafiar os pesquisadores. Alguns acreditam que eram símbolos de poder ou serviam como marcadores de locais importantes. Outros sugerem funções mais práticas. Apesar de muitas teorias, ninguém sabe ao certo por que foram feitas, ou como os povos antigos conseguiram moldá-las com tamanha precisão. Seu real propósito continua envolto em mistério. Número 29. Os dias escuros inexplicáveis. Imagine um dia em que a luz do sol simplesmente desaparece e tudo fica mergulhado em completa escuridão. Parece coisa de filme de terror, mas esse fenômeno já ocorreu e ainda deixa os cientistas sem respostas. A maioria descarta causas como eclipses ou poeira cósmica. Uma teoria popular aponta para mudanças na transparência da atmosfera. Mesmo assim, nenhuma explicação conseguiu esclarecer totalmente esses episódios sombrios. O motivo do desaparecimento repentino da luz do dia permanece um dos fenômenos naturais mais estranhos já registrados. Número 28. O monte em forma de animal da América do Norte. Na América do Norte, existe um antigo monte construído em formato de animal, deitado sobre a paisagem de forma misteriosa. Esse monte, chamado de Effigy Mound, tem milhares de anos e vem intrigando pesquisadores há décadas. Escavações revelaram ferramentas de cobre, ossos e pedras, sugerindo que o local tinha importância cultural para quem o construiu. Alguns acreditam que servia para cerimônias ou para marcar eventos celestes importantes. Até hoje, o verdadeiro significado por trás dessa formação continua desconhecido. Número 27.
O fantasmagórico Mar dos Sargassos. O Mar dos Sargassos, localizado no Atlântico Norte, há muito tempo é envolto por lendas marítimas. Apesar de ser uma região de águas calmas, ele é conhecido por desaparecimentos misteriosos de navios. Ao longo dos anos, embarcações inteiras, incluindo navios de passageiros, desapareceram sem deixar vestígios. As teorias vão de redemoinhos poderosos a tornados subaquáticos. Mesmo com seu aspecto tranquilo, o Mar dos Sargassos continua assustando marinheiros, já que nenhuma explicação definitiva foi encontrada para tantos desaparecimentos. Número 26. O dinossauro congelado no tempo. Em 2011, mineiros no Canadá fizeram uma das descobertas mais impressionantes da paleontologia. Um nodossauro com mais de 110 milhões de anos, incrivelmente preservado. Com mais de 5 metros de comprimento e cerca de 1.300 quilogramas, o animal parecia ter apenas adormecido. Sua pele e até as placas espinhosas estavam intactas. Os cientistas ficaram espantados com o estado de conservação, que permite uma visão detalhada de uma era distante. Até hoje, os pesquisadores tentam entender como essa preservação tão perfeita foi possível. Número 25. As Torres Naturais das Ilhas Faroé. No meio do Atlântico Norte, nas Ilhas Faroé, ergue-se um conjunto de formações rochosas chamadas de Dragarnir, que se assemelham a enormes portais de pedra esculpidos pelo tempo e pelo mar. Para chegar até elas, é necessário encarar uma trilha desafiadora ou ir de barco, sempre acompanhado por um guia autorizado que cobra cerca de $75. Uma vez no local, o cenário é mágico. Colinas verdes se encontram com ondas selvagens, criando um contraste impressionante. Essas torres naturais são uma lembrança vívida da força criativa da natureza. Número 24. Os tesouros escondidos do Cáucaso. Nas montanhas do Cáucaso foram encontrados antigos edifícios de pedra selados por enormes tampas rochosas. Esses megálitos despertam a curiosidade dos arqueólogos por causa de sua arquitetura incomum e dos objetos descobertos em seu interior. Joias antigas, ferramentas de bronze e cerâmicas. Tudo isso sugere que o local tinha um propósito significativo, possivelmente ligado a cerimônias religiosas ou rituais funerários. As entradas lacradas mantêm esses segredos escondidos há séculos, esperando para serem desvendados. Número 23. Os assassinatos de Hinterkaifeck. Em 1922, uma tragédia horrível abalou uma fazenda isolada em Hinterkaifeck, na Alemanha. Uma família inteira foi brutalmente assassinada, e até hoje ninguém sabe quem foi o autor do crime. Há quem acredite que o assassino se escondia no sótão dias antes do massacre. Com poucas pistas e nenhuma prova concreta, os investigadores ficaram perplexos. Teria sido um vizinho invejoso? Um estranho em busca de vingança? Ou algo ainda mais sinistro? Mais de um século depois, o caso ainda intriga historiadores e fãs de crimes reais. Número 22. O zumbido que ninguém consegue explicar. Imagine ouvir um zumbido constante e grave, e perceber que ninguém mais ao seu redor escuta. Esse fenômeno, conhecido como The Hum, afeta cerca de 4% da população mundial. Cientistas propõem várias explicações, desde atividade sísmica subterrânea até alucinações auditivas. Mas nenhuma teoria se confirmou até agora. As pessoas que o ouvem relatam que o som é persistente, perturbador e parece vir de lugar nenhum. O zumbido continua sendo um dos fenômenos mais estranhos e inexplicáveis enfrentados por uma parcela da população global. Número 21. O desaparecimento da civilização Harapana. Há cerca de 4.000 anos, uma das civilizações mais avançadas do mundo simplesmente desapareceu. A civilização Harapana, famosa por suas cidades planejadas e sistemas de esgoto sofisticados, estava muito à frente do seu tempo. Mas sem explicação clara, essa sociedade florescente entrou em colapso. Teria sido por mudanças climáticas, invasões ou uma doença devastadora. Mesmo com décadas de pesquisa arqueológica, nenhuma causa definitiva foi encontrada. O sumiço dos harapanos continua sendo um dos grandes enigmas da história antiga. Número 20. As luzes de Marfa. Nos céus do Texas, luzes misteriosas conhecidas como as luzes de Marfa surgem há séculos, intrigando moradores e visitantes. Esses orbes brilhantes aparecem de forma repentina e flutuam no horizonte antes de desaparecer sem deixar rastros. Alguns acreditam que sejam apenas faróis de carros refletindo na atmosfera, enquanto outros defendem que são fenômenos atmosféricos raros.
Há ainda quem aposte em explicações mais sobrenaturais. Apesar de décadas de estudo, ninguém conseguiu determinar com certeza o que são essas luzes. O mistério das luzes de Marfa segue vivo na cultura popular americana. Número 19. As formações de Bryce Canyon. No sul de Utah, o Parque Nacional de Bryce Canyon abriga um dos cenários naturais mais espetaculares dos Estados Unidos. Os Hoodoos, colunas de rocha moldadas por milhões de anos de erosão. Essas formações criam um anfiteatro natural de tons vibrantes que variam entre vermelho, laranja e branco. Ao nascer e pôr do sol, essas cores se intensificam, transformando a paisagem em uma verdadeira pintura viva. Com sua altitude elevada e vistas panorâmicas de tirar o fôlego, Bryce Canyon não é apenas belo, mas também cercado por uma atmosfera de encantamento e mistério geológico. Número 18. Meghalaya, o lugar mais chuvoso da Terra. No nordeste da Índia está Meghalaya, conhecido como o lugar mais úmido do planeta. Com uma média anual de chuvas que ultrapassa 1.180 centímetros, essa região parece estar eternamente mergulhada em neblina e umidade. O relevo acidentado, combinado com os ventos das monções, cria as condições ideais para uma chuva quase constante. Essa umidade transformou a paisagem local em um paraíso de florestas exuberantes e cachoeiras majestosas. Em meio a tanta água, Meghalaya se tornou um dos lugares mais fascinantes e encharcados da Terra. Número 17. O túmulo intocado do imperador Qin Shi Huang. O túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, permanece praticamente intocado sob um enorme monte de terra. Embora o famoso exército de terracota tenha sido descoberto nos arredores, acredita-se que a câmara principal do túmulo nunca foi aberta. Pesquisadores dizem que há rios de mercúrio, passagens elaboradas e tesouros escondidos em seu interior. Equipamentos robóticos devem ser usados em futuras explorações, mas por enquanto a entrada permanece fechada. Esse mistério arqueológico continua a despertar fascínio e promete revelar segredos históricos quando finalmente for desvendado. Número 16. A Fornalha Viva de Dalol. Localizada na depressão de Danakil, na Etiópia, Dalol é considerada a região habitada mais quente do mundo, com temperaturas que frequentemente ultrapassam 46 graus Celsius. Mesmo sob esse calor extremo, cientistas e aventureiros são atraídos por suas paisagens surreais. Piscinas borbulhantes, depósitos de sal colorido e campos de enxofre. A combinação de atividade vulcânica com formações químicas únicas faz de Dalol um dos ambientes mais hostis e, ao mesmo tempo, mais fascinantes do planeta. É quase como caminhar pela superfície de outro mundo. Número 15. Os desaparecimentos em Nome, no Alasca. Entre 1960 e 2004, mais de 20 pessoas desapareceram misteriosamente na pequena cidade de Nome, no Alasca. As condições climáticas extremas podem explicar parte desses sumiços, mas a frequência e o padrão dos casos levantam suspeitas. Alguns acreditam que forças sobrenaturais estejam envolvidas. Outros cogitam abduções alienígenas. O fato é que nenhuma explicação definitiva surgiu até hoje. Sem corpos, destroços ou pistas concretas, Nome se tornou sinônimo de um dos maiores enigmas modernos, alimentando teorias e deixando moradores em alerta constante. Número 14. O Triângulo das Bermudas e o voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19, desapareceram durante uma missão de treinamento sobre a área conhecida como Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço foi encontrado e os sinais de rádio sumiram misteriosamente. Muitos acreditam que condições climáticas adversas causaram o acidente, mas outros acham que algo mais sinistro está por trás disso. Até hoje, o Triângulo das Bermudas é famoso por desaparecimentos inexplicáveis, e o caso do voo 19 é um dos mais emblemáticos desse mistério náutico. Número 13. O Enigma Circular do Saara. Visto apenas do espaço, o deserto do Saara apresenta padrões circulares estranhos que continuam a intrigar os cientistas. Algumas teorias sugerem que sejam vestígios de antigos sistemas de irrigação ou rotas comerciais. Outras acreditam que possam estar ligados à exploração de petróleo. Há ainda quem fale em origem extraterrestre. A verdade é que ninguém conseguiu provar com certeza o que causou essas marcas misteriosas. Até hoje, os círculos do Saara permanecem como uma das maiores incógnitas do deserto. Número 12.
A porta selada de Machu Picchu. Em 2010, o engenheiro francês David Crespi identificou, com a ajuda de tecnologia de imagem 3D, uma porta lacrada em Machu Picchu. A estrutura parecia esconder câmaras subterrâneas, talvez ligadas a tumbas reais ou tesouros incas. Escavações iniciais encontraram indícios de aquedutos subterrâneos, mas o governo peruano impediu a abertura da passagem, temendo danos ao patrimônio. Assim, o que há atrás da misteriosa porta de Machu Picchu permanece em segredo, alimentando teorias sobre possíveis câmaras ocultas que poderiam reescrever a história inca. Número 11. O mecanismo de Anticítera. Há mais de 2000 anos, um navio afundou próximo à ilha grega de Anticítera. Dentro dele, foi encontrado um objeto incrivelmente complexo, o mecanismo de Anticítera. Considerado o primeiro computador analógico do mundo, ele podia prever eclipses, calcular fases da Lua e até marcar datas de eventos importantes. O mais surpreendente? Nenhum outro dispositivo parecido foi encontrado até mais de 1500 anos depois. Como uma tecnologia tão avançada surgiu tão cedo? Esse aparelho continua sendo um dos maiores mistérios tecnológicos da antiguidade. Número 10. A pirâmide submersa de Yonaguni. Perto da ilha japonesa de Yonaguni, mergulhadores encontraram uma estrutura que se assemelha a uma pirâmide subaquática. Com terraços, escadas e formas entalhadas que lembram animais e figuras humanas, a formação divide opiniões. Alguns acreditam que seja parte de uma cidade antiga engolida pelo mar. Outros argumentam que tudo não passa de uma formação rochosa natural. O debate continua acalorado entre arqueólogos e geólogos. A verdade ainda está debaixo d'água, e ninguém conseguiu prová-la definitivamente. Seria uma civilização perdida ou apenas uma ilusão da natureza? Número 9. O manuscrito de Voynich, o livro mais misterioso do mundo. Descoberto em 1912, o manuscrito de Voynich intriga estudiosos há mais de um século. Escrito em uma língua desconhecida, repleto de plantas inexistentes e símbolos do zodíaco indecifráveis, o livro parece ter vindo de outro planeta. Nenhum linguista conseguiu decifrar seu conteúdo, e sua origem permanece desconhecida. Algumas ilustrações parecem representar conhecimentos além de sua época, o que alimenta teorias sobre autores extraterrestres. Seja qual for a origem, o manuscrito de Voynich continua como um dos maiores enigmas da literatura mundial. Número 8. O deserto extraterrestre de Biste de Nazim. O deserto de Biste de Nazim, no Novo México, parece um cenário de outro mundo. Formações rochosas esculpidas pelo tempo se assemelham a esculturas alienígenas. A palavra Biste vem do navajo e significa colinas de xisto, enquanto Denazim se refere aos petróglifos de pássaros encontrados na região. Cogumelos de pedra, ovos fossilizados e colunas finas tornam a paisagem surreal. Andar por esse lugar é como atravessar um portal para outro planeta, onde cada rocha guarda milhões de anos de história e mistério. Número 7. A Porta do Inferno, no Turcomenistão. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, há uma cratera em chamas conhecida como a Porta do Inferno. Em 1971, cientistas soviéticos perfuraram acidentalmente uma câmara de gás natural. Para evitar que gases tóxicos escapassem, decidiram incendiar o local, esperando que o fogo durasse poucos dias. Mas as chamas ainda ardem hoje, mais de 50 anos depois. A cratera incandescente atrai aventureiros e curiosos que sentem o calor intenso e o clima quase apocalíptico. Um lembrete do poder selvagem que existe sob nossos pés. Número 6. As enigmáticas linhas de Nazca. No deserto peruano, desenhos gigantescos chamados linhas de Nazca formam animais, plantas e formas geométricas que só podem ser vistas do alto. Como povos tão antigos conseguiram fazer figuras tão grandes sem ter acesso à visão aérea? Teorias variam de calendários astronômicos a pistas de aterrissagem para deuses vindos do céu. Até hoje, não há consenso sobre seu real propósito. Se eram rituais, mensagens ou apenas arte, continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. Número 5. Os pedregulhos de Moeraki, na Nova Zelândia. Ao longo da costa de Otago, na Nova Zelândia, enormes pedras esféricas chamadas Moeraki Boulders parecem ter sido colocadas ali por mãos divinas. Com mais de 2 metros de diâmetro, essas esferas perfeitas vêm se formando há milhões de anos a partir da compactação de sedimentos ao redor de núcleos minerais.
Mas as lendas locais oferecem outra versão. Dizem que são cestos de enguias, trazidos por uma canoa mitológica que naufragou. Científica ou mística, a presença dessas pedras é uma verdadeira maravilha natural. Número 4. A Árvore de Pedra da Bolívia. No deserto boliviano da Reserva Nacional Eduardo Avaroa, ergue-se uma formação rochosa conhecida como Árbol de Piedra, ou Árvore de Pedra. Com cerca de 5 metros de altura, essa escultura natural foi esculpida por ventos fortes e erosão ao longo de séculos. Seu formato inusitado e o ambiente desértico ao redor criam uma paisagem que parece tirada de outro planeta. A Árvore de Pedra é um lembrete de como a natureza pode esculpir obras de arte tão belas quanto inexplicáveis. Número 3. O Vale dos Sussurros na França. No coração da França, o Vale de Millau é cercado por lendas que falam de uma sociedade secreta chamada Illuminati de Millau. Dizem que, no século XVII, grandes pensadores se reuniam nesse vale para discutir segredos do universo. Os penhascos que cercam o local parecem carregar vozes antigas, como se ecos de conversas ainda vagassem pelo ar. Um antigo mosteiro em ruínas e trilhas cobertas de vegetação aumentam o clima de mistério. O Vale de Millau continua envolto por histórias que misturam passado, ciência e ocultismo. Número 2. Os geoglifos de Blythe, na Califórnia. No deserto da Califórnia, perto do Rio Colorado, imensos desenhos chamados intáglios de Blythe cobrem o solo. Um dos maiores representa uma figura humana, possivelmente o criador da vida. O mais curioso, só é possível vê-los completamente do alto. Como povos antigos conseguiram criar figuras tão grandes sem ter acesso à visão aérea? Alguns acham que tinham significado espiritual ou cerimonial. Outros acham que serviam como sinalizadores. Sem respostas claras, os intáglios seguem como um dos mistérios mais impressionantes dos Estados Unidos. Número 1. A lenda assombrada do cemitério de Highgate. O cemitério de Highgate, em Londres, é famoso por ser o lar eterno de personalidades como Douglas Adams. Mas também é conhecido por algo muito mais sombrio. Por décadas, moradores relatam avistamentos de uma figura sinistra, um vampiro que vagaria entre os túmulos ao cair da noite. Sentimentos de calafrios, aparições e sombras inexplicáveis alimentam a fama do lugar. Seria tudo apenas fruto da imaginação ou haveria algo realmente sobrenatural em Highgate? O cemitério segue como um dos locais mais assombrados e enigmáticos da Europa. Qual desses mistérios é o mais inexplicável para você? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!